Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Presta atenção no que eu vou falar. Presta muita atenção no que eu vou falar. O Senhor me deu vários sonhos. E vou repetir. Bom dia, Pai do Senhor. O Senhor me deu vários sonhos. Eu tenho passagens bíblicas a trazer. Vou começar com o livro de Judas, o meio-irmão de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É algo surpreendente. Muito surpreendente. E eu quero deixar bem claro o que o Senhor me deu. Judas, o meio-irmão de Jesus, ele começa o livro humilde. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O outro meio-irmão de Jesus, que era o pastor da igreja em Jerusalém. E ele fala assim: eu escrevo essa carta, essa epístola, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre as vossas vidas. A paz do Senhor esteja sobre as vossas vidas. O amor de vocês sejam multiplicados. Amados, eu estou preocupado com a vossa salvação, com a vossa redenção, com o vosso chamado, com a vossa santificação, com a vossa redenção. Por isso, com diligência, vos escrevo. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns nas igrejas, mas isso já estava profetizado, que ele se introduziria nas igrejas reservado para o juízo. Estão na igreja, mas são ímpios. Estão na igreja, mas são bodes. Estão na igreja, mas são porcos. Estão na igreja, mas são joios. O papel deles é tentar converter em dissolução a graça de Deus, num tempo determinado e chamado Era da Graça, dispensação da graça. Com isso, negam a Deus. Tem fama de que vivem, mas são mortos. São sepulcro caiado, bonito por fora, mas morto, vazio, escuro por dentro. Pobres, cegos e nus. Deus não tem domínio sobre eles. Deus não é Senhor deles. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso,
Vocês já souberam disso. Só quero te trazer a memória, refrescar a tua memória. Quero refrescar a tua memória que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Destruiu os que não creram. Salvou eles do Egito, mas não deixou entrar na terra prometida. Quero te lembrar isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Eu quero te refrescar a memória. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quero te refrescar a memória, te lembrar isso. Contudo, também esses cristãos dentro da igreja, semelhantemente, estão adormecidos. Contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação do Senhor e vituperam as dignidades. Vituperam, blasfemam as dignidades, afrontam as nossas dignidades. É só você lembrar tudo que eu falei ontem. Insultam as nossas dignidades, desprezam as nossas dignidades. Só você se lembrar do que eu falei ontem. Rejeitam a nossa dignidade. Então, eu quero te dizer que é por isso que eles, todos eles, serão destruídos. Comparado ao povo que morreu no deserto sem entrar na terra prometida, comparado aos anjos caídos, que estão destruídos, reservados para o juízo, comparado ao povo de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, comparado a uma pessoa que está adormecida, dormindo em coma profundo, virgem nécia, virgem louca, virgem maluca, que estão vituperando as dignidades, insultando as dignidades, estão blasfemando as nossas dignidades, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o dominador. Eu quero te dizer que ai deles, dessa igreja porco, igreja serpente, igreja joio, bode, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano, tal como na questão
de Balaão e vão perecer, tal como na contradição de Coré. Eles são Caíns dos tempos modernos, Balaão dos tempos modernos, Coré dos tempos modernos. Estes são manchas em vossas festas de amor. Estão banqueteando-se convosco, mas estão apacentando-se a si mesmo, sem temor, sem conhecimento de Deus. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. São estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Eu vou repetir. Enoque profetizou isso. Que Jesus um dia viria com todos os seus milhares de seus santos. Inaugurar um milênio. Com os anjos, comigo, contigo. E para fazer juízo contra todos. Os joios, os bodes, os porcos. Que hoje está convivendo conosco, mas com obra de impiedade. Com palavras que ímpios pecadores disseram, se opondo ao Senhor, se opondo ao Espírito Santo, blasfemando, insultando, vituperando. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, chamado para o banquete, a palavra chamado vem do cretos, banquete. O banquete é um chamado honroso. A palavra banquete é um chamado para uma festa religiosa no céu. Sabe? Se você for no dicionário Michaelis, você vai ver que é uma refeição pomposa e solene, servida a grande número de convidados. Banquete sagrado, celebração. Só você ir no dicionário Michaelis aqui, ó, fiz questão de fazê-lo. Recebemos um chamado para uma refeição pomposa e solene, servida a grande número de convidados. Entendeu? Um grande número de convidados. Eu vou dizer uma coisa para você.
A maioria não vai participar desse banquete. Não vai. É muito triste isso. Muitos foram chamados, poucos são escolhidos. Tem noção disso? Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para tu. As pessoas estão brincando com a realidade. Estão brincando. Porque recebemos um chamado para ser realizado num tempo determinado. Sabe? É muito triste. A palavra banquete, etimologicamente falando, vem do diminutivo bank, do original grego e hebraico. Todo mundo se reunia numa mesa grande com familiares e com celebridades num banco. E ali, alegre, contente, passava seu tempo diante de uma refeição maravilhosa. Todo mundo sentado num banco, à mesa. Deus está nos chamando para se assentar com Ele numa mesa, num banquete. O banquete é o aumentativo do banco. É um trono. Uma refeição que pode chegar ao ápice, ao trono, cada um no seu trono, diante da mesa do rei. Fomos chamados para ter honrarias de reis. Ei, as pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo. Ao rejeitar o chamado para participar do banquete do rei, é uma afronta, é um insulto, é uma blasfêmia. Já estão condenados. Por isso não tem a segunda chance. No período de tribulação. Porque esse período é tempo de angústia de Jacó. Onde Deus agora volta seus olhos para os judeus espalhados no mundo, na intenção de salvar eles. Também para o banquete. A era da graça para os gentios acabou. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. A maioria dos pastores não entende isso, a maioria dos crentes não entende isso. E eu lamento por isso, porque estão infiltrados no meio de nós, alguns com títulos: teólogo, bacharel, mestre da Bíblia, doutor da Bíblia, lorde, reverendo, bispo, apóstolo, pastor, missionário, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, crente de banco, estão infiltrados entre nós. Tem aparência de trigo, mas é joio. Tem aparência de ovelha, mas é bode. E quando a gente lança a palavra da verdade para eles nos odeiam e vomita essa pérola preciosa. São porcos. Mas tem estereótipo de noiva.
mas sem azeite, sem a verdade. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Pouquíssimos vão sentar no banquete, à mesa das bodas do Cordeiro, porque não são cordeiro. Só vai sentar ali quem é cordeiro. Quem é bode, quem é porco, não vai sentar. Já que eles vomitavam a palavra, serão vomitados da presença de Jesus para sempre. Não vão se sentar no banquete. Não vão. Já estão condenados. Pregamos, não creram, já estão condenados. Pregamos, nos odiaram, já estão condenados. Pregamos a verdade, não amaram a verdade, já estão condenados. Enviado pela operação do erro para a marca da besta. Porque não creram na verdade. Não creram na verdade. Então, essa foi a primeira revelação da madrugada. Amém? Fiquem todos com Deus. Deixa eu fazer o que o Senhor me pede. Tentar fazer o que o Senhor Jesus me pede. Eita, glória de Deus. Presta bem atenção. Tudo que eu estou fazendo, tá? É demonstrar amor ao próximo. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 8. Tá? Amor ao próximo. Fracos e fortes na fé. Já que o Senhor me chamou para um banquete, eu devo amar uns aos outros para ir para o banquete comigo. Que é banquete de reis. É príncipes e princesas do Senhor se tornando reis e rainhas do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor tem dito, sim, vamos enfrentar o motim dos Demétrios dos tempos modernos, os religiosos, que na verdade Deus considera irreligiosos. Eles tentam encher a casa de confusão. Vê essa palavra aqui, ó. Blasfemam. 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 Tá? Causa alvoroço. Só que é o seguinte. Eu, na qualidade de Paulo dos tempos modernos, estou chamando os discípulos para a gente sair andando por aí. Andando por aquelas terras. Exortando com muitas palavras. Tá? Para trazer ressurreição aos eúticos dos tempos modernos. Atos 20. Como o Senhor faz todos os dias. Atos 20. Só para refrescar a tua memória. Ricardo Luiz.